Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere o Estado ampliando o debate sobre licença menstrual e reforçando também as ações para garantir dignidade a meninas e mulheres. Aqui no estúdio, daqui a pouquinho, uma entrevista, um bate-papo para a gente esclarecer sobre essas políticas públicas voltadas a esse tema. E tem ainda a Assembleia Legislativa intensificando a conscientização sobre prematuridade. Leis reforçando o cuidado humanizado para mamães e bebês. E tem ainda deputados recebendo a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, a sua revista eletrônica de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja de tranquilidade, que seja de bondade, que seja de paz e que seja de passos, positivos aí para frente, porque é para frente que a gente tem que andar. E a vida tem que ser assim, cada passinho, um de cada vez, para que a gente possa ter um rumo. E aí, se você mirar esse objetivo, eu tenho certeza que você vai alcançar. E é isso que eu desejo, tá? Muita determinação para essa semana. E a gente já começa aqui o nosso Revista Maranhão destacando que aqui no estado, apesar de ainda existir um tabu, inclusive para falar sobre desafios e também o enfrentamento à menstruação, é necessário falar sobre esse tema, não é verdade? Desbravar até, inclusive porque a dificuldade ao acesso de absorvente, por exemplo, é uma realidade, isso em todo o país e aqui no estado não é diferente. E aí o Maranhão está ampliando as ações de combate à pobreza menstrual e está discutindo também ações políticas como a licença menstrual para servidoras. Acompanhe. Milhares de mulheres e adolescentes no Brasil ainda não têm acesso adequado a absorventes, realidade que transforma a menstruação em problema social. A população maranhense, assim como a população do país, é composta principalmente por mulheres. No entanto, condições naturais do corpo feminino ainda é considerado um tabu, como a menstruação. Além de se falar pouco sobre o assunto, se faz pouco, gerando a chamada pobreza menstrual, que afeta milhares de mulheres, principalmente as de baixa renda. Eu acho que isso aí, na verdade, já tem que vir logo do começo, da criação, falar para os seus filhos, tirar esse tabu dessa questão de menstruação. Primeiro que a menstruação é saúde para a mulher, Existe também o tabu da própria mulher também, em expor isso, em querer também saber mais sobre isso. Pesquisa do Espro em Ciclo aponta que 52% das brasileiras já enfrentaram a pobreza menstrual. Destas, 37% recorreram a alternativas improvisadas. O estudo também revela a desigualdade racial. Mulheres pretas e pardas são as mais afetadas. 42% dizem ter usado métodos não adequados. Este médico ginecologista alerta para os riscos da falta de absorventes à saúde feminina. Esse uso improvisado, ele pode aumentar realmente o risco de infecções genitais e aí infecções urinárias, desde uma simples infecção urinária até uma infecção pélvica. Diante desse cenário, a pobreza menstrual é tratada como questão de saúde pública. Em 2024, o governo federal iniciou o programa Dignidade Menstrual, distribuindo absorventes pelo Farmácia Popular. No Maranhão já foram entregues mais de 9.300.000 absorventes, beneficiando cerca de 92 mil mulheres em 276 farmácias credenciadas, distribuídas em 114 municípios. Muitas das vezes elas não têm realmente condição, E é muito bom que o governo ajude essas pessoas, que infelizmente, a classe pobre, a gente sabe como é aqui no Maranhão e... Eu achei importante, porque tem pessoas que não têm aquela condição para ir comprar, E principalmente pessoas em situações de rua, que é bem triste também a realidade. Segundo o especialista, a iniciativa impacta a saúde e a vida social das mulheres, podendo reduzir até a evasão escolar. Os benefícios diretos, higiene adequada, o controle do seu ciclo menstrual
E num benefício indireto, a longo prazo, a gente tem, por exemplo, a evasão escolar, a diminuição da evasão escolar. A menstruação não pode ser motivo de constrangimento. É parte da vida feminina e deve estar no centro das políticas públicas. A menstruação é uma coisa gratuita de Deus. Deus deixou para a mulher. É a saúde da mulher. Além disso, tramita no Senado o projeto da licença menstrual, que prevê até 3 dias de afastamento remunerado por ciclo, mais um avanço em direção à dignidade feminina. Viu só, né, gente? Tem muita coisa ainda que a gente precisa avançar, mas eu vou conversar sobre esse tema agora com a advogada Sânia Aquino, ela que está na Comissão de Igualdade Racial e Direitos das Mulheres também. Seja muito bem-vinda com a gente, Sânia. Eu que agradeço, Kate. Muito obrigada à TV Assembleia por mais esse canal tão importante, né, de conhecimento, de informação. E essa pauta é uma pauta que eu sempre falo, ela não tem mês, ela é uma pauta das nossas vidas. Sem dúvida nenhuma. São tantos os assuntos, né? Eu tenho falado nos últimos dias que não falta, né, nenhuma pauta, assim, tipo, tem tanta coisa para que as mulheres enfrentem, né, no dia a dia. A gente está em 2025, terminando um ano, daqui a pouquinho 2026 chegando e a gente ainda tem que falar sobre essa que é uma realidade que faz parte do cotidiano, da rotina, da vida das mulheres e que infelizmente ainda é um tabu, né? Sim, sim. E é tão sofrido porque quando você para pensar que ao mesmo tempo que é algo que faz parte dessa particularidade, dessa intimidade da mulher, precisa ser exposto porque tem tantas mulheres, meninas, que não têm um suporte, que não têm um alcance e ficam extremamente fragilizadas por isso, Sim, né? E tem, como é difícil, Sânia. não tem um mínimo da dignidade, né, Kate? Infelizmente, como você bem falou, a gente está em 2025, né, e a gente está partindo para 2026, mas ainda enfrentando muita coisa que a gente nem acredita que a gente ainda precisa enfrentar. E falar né? sobre, E né? às vezes a gente fica se perguntando quando é que essa realidade vai mudar, né? Será que as nossas filhas, os nossos netos vão poder viver numa nova realidade, onde de fato a igualdade de gênero ela não seja só uma letra de lei, mas ela seja uma realidade de fato? Eu componho alguns coletivos nacionais de direito de mulheres e também da população negra, e a gente observa que o Brasil, e a gente não está falando só de Maranhão, Não. mas o Brasil ainda está muito aquém, muito aquém. Para você ter uma ideia, já que a gente está falando de uma TV que está dentro de uma casa legislativa, para você ter uma ideia, o Brasil, se a gente for comparar o Brasil com as democracias latino-americanas, o Brasil tem uma posição terrível, feia, ridícula, quanto à questão da representatividade da mulher na política. Então, assim, são pautas que parecem que não têm impacto social, mas elas têm um impacto social tremendo. Agora, você tocou até num ponto que é interessante, porque é a partir dessa imersão da política que saem, né, verdadeiramente essas diretrizes que alcancem, né, as pessoas como um todo. Aqui a gente está falando de uma pauta das mulheres, né? O Maranhão ele tem centenas de municípios, são 217 municípios, gigantesco territorialmente falando, para se alcançar. Sim. Mas, infelizmente, a gente precisa falar que existem famílias que não tocam no assunto. Sim. Existem meninas e mulheres que não sabem sequer o que é um absorvente, por exemplo. Por quê? Porque nunca foi apresentada a elas. Agora, é claro que a gente sabe também, Sânia, que é preciso de um ponto de partida, né? Sim. O Estado hoje, ele participa de políticas, né, nacionais, inclusive do governo federal, que possibilita exatamente isso. Essa dignidade menstrual. Essa dignidade, mas a gente precisa avançar muito ainda. Muito. E a gente acabou de sair da COP30, né? E aí, ali foi um ambiente de vários diálogos. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que falar de meio ambiente é falar só sobre biologia. Não é isso. Claro que não. É muito mais do que isso. Mas e ali você vê, nós estamos no meio norte do Brasil, né? E a gente tem território que tem muito de floresta amazônica e um território que já é mais litoral. E a gente, quando vai fazer atendimentos, Kate, em ações sociais
ou mesmo para entidades, dentro desses rincões aí do Maranhão, a gente vê mulheres, como você bem falou, que elas não conhecem nada da sua higiene pessoal, né? Você vai aí no Aldenor Abelo, por exemplo, a fila de mulheres esperando um tratamento de radioterapia, quimioterapia, porque estão com câncer de colo de útero em estado avançado, é enorme. E tudo isso é muito falta de informação. Sem dúvida. E como você bem falou, a gente tem avançado, sim. É necessário que avancemos cada vez mais. E isso aqui que você está fazendo hoje é um ponto de avanço, porque levar informação, a gente só tem como buscar direito se a gente tiver informação. Sem informação, você não sabe o que é seu direito, onde buscar, como fazer, você não tem como fazer. E eu ainda acho que esse conjunto, ele precisa ser abraçado por todas as frentes, né? Falei agora há pouco sobre o governo do estado, que hoje faz um trabalho, e eu acho que é um trabalho importantíssimo nessa direção. A própria casa, né, parlamentar, os deputados, sobretudo a bancada feminina da casa também tem feito, capitaneado inclusive pela própria presidente da casa, um trabalho sensacional também nessa direção. E todos esses entes com representatividade precisam avançar também. Hoje você faz parte você é membro, né, de uma comissão dentro da OAB. Quais são as políticas desenvolvidas, Sânia, hoje também para que se avance? Bom, a OAB, as comissões temáticas da OAB é o braço social dela. É como a OAB se coloca diante da sociedade, né? Então, assim, o trabalho é muito de sempre ser parceiros em ações, né? Temos muitas parcerias com o governo do estado, com a própria Assembleia Legislativa em ações. Então, é levar informação, levar direito, fazer campanhas de arrecadação de material de higiene para que seja levado em hospitais, para que seja levado em casas de apoio, né? Para que, de fato, essa dignidade feminina, que é muito mais, Kate, do que você ter uma certidão de nascimento, do que você ter um documento, é muito mais do que isso. É um conjunto. Né? É um conjunto de coisas. E, assim, eu sempre falo que, muitas vezes, as pessoas, quando olham, por exemplo, a doutora Sânia Aquino, ela defende as mulheres, elas entendem que é apenas numa situação de violência. Mas não, quando você leva informação, como a gente está levando aqui, você está defendendo o direito dessa mulher, que muitas vezes não conhece. A minha avó, por exemplo, ela era uma quebradeira de coco e morreu, a família dela, 3 irmãs morreram de câncer de colo de útero sem nem saber o que era isso. Já chegaram aqui em São Luís sem ter mais condições de se tratar. E essa questão da dignidade menstrual é algo que a gente, de fato, tem que abraçar, tem que desmistificar, tem que quebrar esses tabus. Nós temos que falar com as nossas meninas sobre isso. A educação sexual na família, no seio familiar, não pode ser um tabu. Porque se o teu filho, se o teu neto não tem onde ter essa informação dentro de casa, ele vai atrás dessa informação onde? Como? De que forma essa informação vai chegar até ele? Então, é algo que eu sempre também tenho trabalhado em palestras, com mães, sobretudo, que a gente tem que ter essa consciência. E sem dúvida nenhuma, a gente olhou aí na própria reportagem que antecedeu ao início da entrevista da Sânia, que hoje, né, o Estado trabalha nessa direção para que as servidoras elas possam ter também, né, dentro desse aspecto, dentro desse assunto que para a gente precisa ser cada vez mais disseminado, esse entendimento. E isso precisa ser levado para iniciativa privada também, né? Isso precisa ser desbravado, essa conversa precisa acontecer e o caminho é exatamente esse, é a educação, né? Tem que estar lá no comecinho. Sim. E outra coisa que é muito interessante também da gente observar é o seguinte, não adianta, às vezes, uma movimentação, como você bem falou, o governo do estado, o executivo estadual está fazendo isso com as suas servidoras. Ok, isso tem um impacto. Mas isso, quando é feito em cadeia, isso gera uma consciência. Aí você educa. Sim. Né? Aí você cria um hábito cultural, entendeu? Eu me lembro, há alguns anos atrás, que até para a gente comprar um absorvente,
no supermercado, na forma que você falava aquilo de Muito forma velado, né? muito velada, parecia que você estava cometendo um crime, né? Exatamente. Então, assim, por que isso, né? Se isso faz parte da natureza da mulher, toda mulher vai passar por essa fase. É biológico. Né? Como né? toda mulher também vai passar pela fase da menopausa, Sim. que é outro tema que também é muito cheio de tabus, ninguém pode falar, ninguém pode... Tá? Então, assim, são temas que precisam ser desmistificados, até porque muitas mulheres, Kate, nos procuram com causas trabalhistas, por exemplo, porque sofrem de síndrome do ovário policístico, né? E ali é um sofrimento muito grande, tem endometriose. Então, são questões da saúde da mulher que precisam, sim, ser amparadas por políticas públicas. Mas para isso você precisa conhecer também. Eu queria, Sânia, em razão do nosso tempo, que a gente pensa que não, mas passa assim voando, né? Eu queria que você deixasse para quem está em casa, né, o teu arroba, porque eu sei que isso deve ter gerado muita pergunta aí na cabecinha, sobretudo da mulherada. E aí, é claro, né, precisa perguntar para poder desmistificar. E se você puder, né, nessa gentileza de deixar o teu arroba para que as pessoas possam entrar em contato. Gente, o meu arroba é público, então qualquer pessoa pode seguir. É @saniaquino.adv e lá a gente vai conversar sobre muitas coisas desse universo. E só para finalizar, Kate, a gente tem um projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara Federal, está em tramitação no Senado, porque se aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, ele vai nos conceder aí a licença menstrual. E isso vai movimentar muita coisa, né? Vai mudar muita coisa, é um passo importante, até porque posiciona o Brasil como, de fato, uma nação que está empenhada em defender as mulheres, né? E tomara que isso seja, assim, a passos mais largos possíveis, né? É verdade, tomara. Eu queria te agradecer e deixar o espaço aberto para você voltar, porque eu sei que tem muita pauta, né, importante e sensível. Então, eu queria muito que você voltasse aqui com a gente. É só convidar que eu estarei aqui de novo. Então, já está feito o convite. Tá certo. E ao vivo a gente não pode nem depois voltar atrás. Né, não pode. Já garantiu que ela vem. A Sânia também, que é jornalista, colega jornalista também. Mas olha, fica aqui comigo, porque a gente vai rapidinho trazer para vocês um outro tema que é a prematuridade, né? Que é a chegada antecipada de um bebê que, sem dúvida, transforma a rotina de muitas famílias maranhenses, né? Mas que exige também muito cuidado, e um cuidado redobrado desde os primeiros dias de vida. E aqui no Maranhão estão sendo desenvolvidas ações de conscientização, políticas públicas também que têm ampliado o apoio a essas mamães e, claro, a esses bebês também, né, que tanto precisam ser fortalecidos nessa rede de proteção. Patrícia viveu 2 vezes a mesma angústia e a mesma vitória. Mãe de Emanuel e Lícia, ambos nascidos de 34 semanas, ela relembra que os primeiros dias foram de medo, incertezas e adaptação, mas também de acolhimento e cuidado que fizeram toda a diferença. Tive todo aquele embate para poder descobrir como amamentar uma criança tão pequena que nasceu de forma prematura e com um braço na tipoia. Então, tudo isso sem um preparo, sem uma equipe multidisciplinar, sem alguém para me nortear. Assim como Patrícia, milhares de famílias enfrentam todos os anos a delicadeza do nascimento prematuro. Nessa jornada, o cuidado humanizado e o fortalecimento do vínculo mãe-bebê são fundamentais. E é justamente nesse momento que a atuação da enfermeira obstétrica e doula se torna essencial. Pré-natal de excelência, sendo acompanhado por profissionais multidisciplinares para que no final da gestação esteja tudo ok, que essa mãe não desenvolva diabetes gestacional, hipertensão. Aqui na Assembleia Legislativa, a prematuridade ganha reforço por meio de leis e ações que têm ampliado a conscientização sobre os cuidados necessários aos bebês prematuros e fortalecido a rede de apoio às famílias. Iniciativas que valorizam o cuidado humanizado, estimulam práticas de atenção integral, fazem parte do compromisso do Parlamento com a saúde neonatal. A Lei nº 12.128, de 2023, estabelece diretrizes para a política estadual de atenção à prematuridade, garantindo ações que vão desde o acompanhamento especializado até o fortalecimento do cuidado humanizado nos primeiros meses de vida.
Já a Lei nº 11.584 de 2021 institui o Dia Estadual da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, promovendo campanhas de conscientização e incentiva as boas práticas no atendimento neonatal. Juntas, essas legislações reforçam o compromisso do parlamento em apoiar famílias que enfrentam o desafio do parto prematuro. Olha, gente, eu vou para o intervalo, é rapidinho, tá? Já sabe, só dá para levantar, tomar aquela água. Na volta, a gente traz mais temas, inclusive que os deputados receberam a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição. E tem ainda um ateliê autoral, viu? Tá lançando aí uma coleção, é a coleção Quilombola, e reunindo sustentabilidade e empreendedorismo feminino, além, é claro, de valorizar, né, as raízes maranhenses. É um instante só, sai daí não que eu volto já já. De volta, falei que era rapidinho? De volta aqui com você, trazendo as principais informações, claro. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado aqui na tela da sua TV Assembleia e para a gente é uma alegria muito grande, viu? Nosso encontro é sempre a partir do 12h30, se não deu tempo, de repente você chegou aí e aí tá naquela agonia ainda, a criançada não tá de férias, calma, dá aquela respirada, se recompõe. Segunda-feira que vem você já pode aí marcar na sua agenda, que é sempre ao 12h30. Mas logo mais, depois que terminar aqui a nossa edição, você pode ir lá no YouTube, basta colocar TV Assembleia e já procura aqui o nosso Revista Maranhão, que você vai ter acesso a todos os links, a todas as reportagens que foram exibidas hoje. E aí já pode mandar para todo mundo, já dissemina, porque a informação boa é aquela que a gente compartilha também. Por falar nisso, vamos embora continuar por aqui, porque hoje, né, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, isso em todo o país, o dia é dedicado exatamente à Santa. E aqui na Assembleia Legislativa, a gente recebeu a visita, né, da imagem peregrina da Santa, que celebra exatamente a Virgem Maria. A presidente do Parlamento, a deputada Iracema Vale, ela acompanhada de outros deputados e também de várias crianças, participaram desse ato. Acompanhe. Com um coro de estudantes da creche Escola Sementinha, a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição foi recebida no hall de entrada da sede da Assembleia Legislativa do Maranhão. Na ocasião, a presidente Iracema Vale ressaltou que a chegada da Santa é um momento ideal para reflexão e receber a imagem da Mãe de Jesus traz ainda mais alegria para a casa do povo. Nesse momento aqui, com a visitação da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição, a nossa padroeira, né? A gente fica muito feliz, porque a gente faz essa pausa para o espírito, né? Faz bem para a alma, rezar, pedir a Deus bênção, iluminação no nosso trabalho. Nós que temos uma grande responsabilidade aqui na casa, que é também ajudar na condução, na superação dos problemas do povo do Maranhão, né? Então, Nossa Senhora traz esperança, né? Traz luz, é um exemplo a ser seguido e a gente fica muito feliz. O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Monte Castelo, conduziu a celebração e disse que a imagem está percorrendo as instituições para anunciar os festejos, mas serve também para agradecer, pedir e renovar a fé. Nós, com essa visita, nós trazemos uma mensagem, né, de amor, de paz, lembrando que a Mãe de Jesus é aquela que nos oferece o grande presente para a nossa vida, que é o seu Filho Jesus. E este ano nós temos como tema do nosso festejo Maria, Testemunha da Esperança. Estamos em plena comunhão com o ano jubilar da Igreja, que é Peregrinos de Esperança. Então Maria é essa testemunha mais elevada da esperança do mundo, porque trouxe no seu ventre aquele que é a esperança de toda a humanidade. Então a nossa mensagem segue neste sentido. Servidores da Casa Parlamentar acompanharam a celebração e muitos deputados também participaram deste ato de fé. Ao fim da celebração, a presidente Iracema Vale convidou todos para assinarem um livro de ouro dos festejos de Nossa Senhora. E ela mesma conduziu os estudantes da creche Escola Sementinha para assinarem.
Em fila, um por um, os pequeninos assinaram o livro que arrecada fundos para a realização de um dos maiores festejos religiosos do estado. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bacana, né? Uma visita como essa que deixa emoção por onde passa. E olha, a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, ela se reuniu para poder analisar os projetos do governo e já avançar aí na discussão também do plano plurianual, além do orçamento agora para o ano de 2026. Parlamentares da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle se reuniram na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão para avaliar 2 projetos de autoria do governo que tratam sobre o Plano Plurianual 2024-2027 e o orçamento para 2026, estimando gastos e receitas. Estavam presentes os deputados Neto Evangelista, presidente da comissão, Ricardo Arruda, Florencio Neto e Rodrigo Lago. Durante a reunião, apenas um dos projetos foi aprovado. 2 projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo. Um é a revisão do plano plurianual, que a gente deve fazer anualmente, essa revisão, e esse foi aprovado por unanimidade na comissão. O seguinte foi a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2026. Tivemos aqui um acordo entre a comissão, que será analisado ainda hoje, por alguns membros dessa comissão, para o mais breve possível nós entregarmos esse parecer prévio, que precisa cumprir um prazo regimental da casa, de algumas sessões, para a partir daí se abrir para a abertura de apresentação de emendas. Não falo das emendas parlamentares impositivas em si, falo nesse momento agora das emendas avulsas ao orçamento, que os deputados também podem emendar. A atual legislatura encerra na 3ª semana de dezembro. Até lá, tudo o que for necessário para que o orçamento de 2026 seja definido será resolvido pelos deputados. Se tudo ocorrer dentro das datas que nós estamos prevendo aqui na Comissão de Orçamento, tudo ocorrer de forma correta, a gente deve ter aí a última sessão regimental ordinária, que é o dia 17 de dezembro, como o dia da apreciação da Lei Orçamentária Anual. E antes de encerrar o programa de hoje, eu vou trazer para vocês uma história de criatividade, resistência e também de valorização da ancestralidade. Ali no bairro do Coroadinho, aqui na capital, um ateliê de moda criado por uma afroempreendedora vem transformando estampas em narrativas culturais. E a nova coleção, inspirada em comunidades quilombolas aqui do estado, está reforçando a identidade, está gerando renda e celebra também a força das tradições. A repórter Larissa Madeira, ela vai mostrar para a gente essa moda que pode ser também instrumento de memória e transformação social. Diferentes, elegantes e cheias de representatividade, as peças do ateliê da Márcia carregam vibração nas cores e detalhes. Moda que, mais do que vestir, conta histórias. A marca autoral nasceu no bairro do Coroadinho, região periférica de São Luís, há 3 anos, com produções versáteis, estampa dupla e de muita personalidade. Entre estampas e histórias, a Márcia decidiu ir além. Ela apostou na coleção Quilombola, que é um trabalho que mistura estilo, sustentabilidade e também representatividade. E, claro, um convite ao público a um olhar especial para cada peça que é produzida e que tem a cara da diversidade maranhense. As peças, feitas em sua maioria com tecido de algodão, são leves ao toque, mas carregam peso cultural. O material para divulgar a coleção foi produzido no Quilombo Boa Vista, no município de Rosário. Uma escolha simbólica que reforça o respeito e a ligação direta com quem mantém viva essa história do Maranhão. A coleção ela foi pensada principalmente em relação ao mês, da consciência negra. Vale lembrar que não é só esse mês que a gente precisa fomentar isso, mas também os outros meses também. A gente já vem trazendo pessoas pretas
como presença para nossa marca, sempre, né, na frente, mas esse mês foi importante porque a gente pensou não só falar sobre esse tema, mas também em educar as pessoas, né? Falta essa questão da educação. Tem muita gente que não entende, não sabe, às vezes busca, não encontra, e a gente estava aqui para lançar não só uma coleção, não só peças, mas também para educar a pessoa. No período junino, a coleção de destaque trouxe peças inspiradas nas roupas das apresentações do Cacuriá. Já são 6 coleções autorais. Formada em ciências imobiliárias, foi na moda que ela encontrou o propósito. Sempre pensei grande, né? Então, meu pai também sempre trouxe essa realidade para mim, né? Então, nossa empresa é familiar. E foi aí que eu pensei, eu vou falar sobre moda, já que a gente gosta muito, a gente escuta músicas diferentes. Meu pai sempre me colocou na frente da história, da cultura do Maranhão. Então, eu coloquei, vou trazer moda, né, para o meu perfil e trazer esse lado autoral, maranhense, falar sobre isso, porque eu vejo poucas marcas fazendo. E foi aí que eu fiz a transição, comecei a estudar, comecei a pensar em coleções, comecei a montar a marca já existia online, depois a gente teve esse ponto físico que é no meu bairro, né? Então a gente vem aí só crescendo, né? E colocando as coisas para frente. Moda tropical que gera oportunidades para mulheres do próprio bairro, seja por meio de emprego, oficinas e capacitações. Aqui, a costura criativa faz um caminho de resistência e orgulho de suas raízes. A Tropicália, com o tempo, eu quero ver lá para fora, né? Saindo daqui também do Brasil. A gente tem marcas peças bem segmentadas e a gente pensa na versatilidade, né? Como a mulher pode se vestir não só de dia, mas também de noite, em qualquer lugar, usando Tropicália. Gira, 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 meu balaio. Que bonitinho, parabéns, viu? Parabéns também à nossa Larissa, que trouxe tão bem, né, essa história. Olha, eu vou ficando por aqui, desejando para vocês que a semana seja de tranquilidade, com aquela determinação, viu? Não esquece que precisa dar os passinhos para frente, combinado? Vem aí durante todo o dia mais informações e muito conteúdo de primeira aqui na tela da sua TV Assembleia. Beijo, fiquem em paz e com Deus e até!